dieta e treino durante a menopausa. O jejum intermitente, ele é uma boa estratégia? Ah, mas tem que comer isso? Que é o cardio ideal para mulher após os 35? Como apenas quando tem fome e enzimas digestivas. Tá aqui o meu bowl, ó. Começando aqui mais um treino de glúteos, treino de hoje em jejum, tá, mulheres? Eu sempre faço treino em jejum? Não faço sempre, tá? Eu recomendo para mulheres na menopausa? Não recomendo, porque nessa fase a gente começa a perder massa muscular, vocês sabem disso, né? E principalmente você, se você não é uma pessoa como eu, que treinou a vida inteira e já não vem aí ao longo dos anos construindo massa muscular, eu não recomendo que você faça um treino em jejum, tá? Eu recomendo que você faça uma refeição, mesmo que seja uma refeição leve aí, à base de proteínas antes do seu treino, tá? No caso, eu, Renata, não viso mais construção de massa muscular, ganhar mais massa muscular. Obviamente que eu não quero perder a massa que eu tenho já os devidos cuidados de comer aí por dia a quantidade de proteína necessária para fazer a manutenção dessa massa muscular, mas eu gosto de treinar em jejum às vezes, tá? Essa época do ano, mais ou menos, eu sempre começo a fazer isso, enfim, algo que me faz bem, tá? Faça para você aquilo que te cabe. Tenha a minha rotina de dieta e de treino apenas como uma inspiração para você. E comecei aí com alongamento e mobilidade. Eu confesso que o meu glúteo só desenvolveu depois que eu comecei a fazer alongamento e mobilidade antes do treino, tá? Foi aí que eu vi o meu glúteo de fato mudar e desenvolver. Como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, tá? Todos os meus treinos que eu filmo aqui pra vocês, eu sempre filmo a última série. Todos os meus treinos, na maioria das vezes, são 4 a 5 séries. Esse treino, nesse dia, eu fiz todos 4 séries, tá? Aí, no caso, eu comecei com um bisete de agachamento aí no Smith, com o búlgaro no banco, tá? Como eu fiz o agachamento? O agachamento, eu comecei com menos peso e fui aumentando. Essa é a última série que tá com 45 libras de cada lado, que seria 20 quilos, tá? 20 quilos e meio de cada lado. Foi como eu terminei. Eu fiz 4 séries, como eu falei, aumentando o peso a cada série. E depois, de cada série de agachamento, intercalando direto com o búlgaro no banco. E a cada série foi aumentando também. Eu acho que eu comecei com 15 libras. Ai, gente, eu não me recordo. E aí, eu acho que as 2 primeiras eu fiz com a mesma e as 2 últimas eu aumentei o peso. I might go too fast. I don't care about those limits, 'cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. Suddenly I feel so. Bom, meninas, indo agora para o segundo bisete e, na verdade, os 2 últimos exercícios, tá? Já explico pra vocês o porquê somente 4 exercícios. Vamos lá. Fiz aí o stiff. Gente, eu sou apaixonada por esse exercício pra glúteo. Eu confesso que eu comecei a fazer depois de muitos anos treinando. Na verdade, vamos dizer assim pra vocês, de 4 anos pra cá, 3 anos pra cá que eu comecei a levar a sério fazer o stiff em todos os meus treinos de glúteos, gente. Eu senti que mudou. Ele é também para posteriores de coxa, obviamente, mas o que eu senti que mais mudou em mim foi o glúteo mesmo, porque eu sempre tive, na verdade, uma facilidade de definir o posteriores de coxa. Desde que eu comecei a treinar, isso já, o meu posterior de coxa já definia facilmente. É genética, tá, gente? Enfim, eu fiz aí 4 séries de stiff no bisete com a extensão de glúteos no cabo. É um outro exercício que eu adoro e eu não faço sempre, porque nem sempre, às vezes, na academia dá pra me filmar, entendeu? Na outra academia que eu faço. E, na verdade, aí no condomínio, há pouco tempo somente que eles compraram essa faixinha que a gente coloca na canela, sabe? Pra poder prender no cabo.
E eu achei o máximo que eles compraram. Enfim, fiquei muito grata e muito feliz. Mas foi isso, tá? Foi 4 séries de stiff alternando aí no bisete com a extensão de glúteos no cabo. Por que só 4 exercícios? Gente, eu tô numa fase da minha vida que eu viso apenas me mover, queimar calorias e estimular a musculatura. Como eu falei, não estou buscando ganhar mais massa muscular. Então, pra mim, 4 exercícios pra glúteo foi o suficiente. Fiz um agachamento bem pesado, fiz um stiff também pesadinho e bem concentrado. Eu acho que o que mais importa é a intensidade, tá, que você faz dos exercícios com uma boa carga do que você precisar fazer milhões de exercícios. Isso na minha opinião pessoal. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Bom dia, gente. Bom dia, mulherada. Bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. Começando hoje para vocês este vídeo sobre rotina fitness, o que eu como em um dia, dieta e treino durante a menopausa, tá? Lembrando que menopausa, porque no meu caso, que já sou uma mulher quase 42 anos, tenho 41 anos, faço 42 daqui quase um mês, já estou na pós-menopausa, ou seja, já passei do período ali de um ano sem menstruar, que após isso já é considerado pós-menopausa. Então, se você, mesmo que você não esteja ainda na menopausa, esteja na pré, você é uma mulher de mais de 35 anos, esse vídeo é para você. E mesmo para você que é jovem, que ainda nem pensa nisso, pega esse vídeo para você já se inspirar a se cuidar desde cedo, para que você não sofra na transição entre pré e menopausa, tá? Vou compartilhar com vocês aqui, como eu falei, todo o meu dia, a minha rotina. Vou compartilhar apenas alimentação, tudo que eu como em um dia, tá? Sobre a minha alimentação, eu vou explicar mais pra frente pra vocês, vou explicando. Tem muita gente que tem dúvida, muita gente pergunta, não como arroz e feijão, não come isso, não come aquilo. Minha alimentação é um pouco diferente, é mais ou menos intuitiva, porém sempre dentro do saudável. E se você gosta desse tema, desse vídeo, já me deixe seu like no começo desse vídeo, me deixe seu comentário. Já compartilha com as suas amigas para elas também conhecerem o canal e se inspirarem a se cuidarem desde cedo, tá? E se inscreve se você não for inscrita. E vamos lá. Vocês viram aí que eu já fiz o meu treino em jejum. Ah, Renata, mas você sempre treina em jejum? Não treino sempre em jejum. Mas ultimamente eu venho sentindo, como eu gosto muito de viver de forma intuitiva. A minha vida saudável funciona melhor para mim dessa forma, tá? Eu já é o meu automático, eu já treino há muitos anos, desde muito jovem. Porém, depois de uns anos, né, depois aí de um pouco mais velha, eu fui aprendendo mais a ouvir o meu corpo, a ouvir a minha intuição em relação àquilo que eu sinto que me faz bem, sabe? Não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Então isso que é o viver intuitivo pra mim, é fazer aquilo que te faz bem pro seu corpo, pra sua saúde física, mas principalmente tem que fazer bem pra sua saúde mental. Então hoje foi treino de glúteos em jejum. Eu tô começando a sentir uma fominha, vou fazer às 8h30, eu vou fazer 12 horas de jejum. Vou falar depois mais pra frente também com vocês sobre o jejum intermitente na menopausa, estando na menopausa, tá? Mas eu vou começar o meu dia do jeito que eu sempre começo, independente de eu ter treinado ou não. Eu vou começar com o meu super coffee, que eu gosto pra me acordar, dar uma despertada, e também é muito gostoso. Eu já acordo com aquele desejo, mais ou menos assim, não acordo, mas depois do cardio, com aquele desejo, sabe, de tomar o super coffee. E eu tenho tomado super coffee e começado o meu dia junto com colágeno também. Sem comentários, né, mulheres, em relação ao colágeno, extremamente importante para mulheres após os 35 anos, não só na menopausa, tá? A partir dos 30 a gente já começa a perder colágeno, após os 35, após os 40, então nem se fala, o negócio fica crítico. Muita gente não acredita no colágeno, mas muitos médicos aqui recomendam, porém,
Lembrando que o colágeno não é apenas para a pele, ele é sim para a pele, cabelos, para as unhas, mas ele é ótimo também para o intestino, tá? Ele ajuda a proteger o intestino e também para as juntas, tá? Para mulheres após os 40 que começam a ter a perda de massa óssea, tem mais tendência à osteoporose, é muito importante para te ajudar aí na proteção das juntas, tá? Então é isso, eu vou preparar aqui meu super coffee. Fica aqui comigo que esse vídeo vai ter muita dica boa para você. Tem esse momentinho aqui, nossa, somente nosso, de todos os vídeos, que é esse primeiro golinho de café da Tia Rê, junto com você, independente de que horas você esteja no seu dia, independente do que você esteja tomando agora, o que você gosta de tomar, pega a sua bebidinha preferida e vem dar esse primeiro golinho comigo, para comemorar esse vídeo, porque eu sei que a pré-menopausa e a menopausa é um período de muitas mudanças na vida da mulher. Com esse vídeo eu quero mostrar para vocês não só a minha rotina, mas dar dicas para você fazer com que essa transição entre pré-menopausa e menopausa e também que a sua nova fase da sua vida, a menopausa que será para sempre, para o resto da sua vida, não seja essa coisa ruim que as pessoas consideram, né? Mostrar para você que pode sim e é a melhor fase da sua vida. Bom, agora são 15 para as 10 da manhã. Não estou fazendo nem 14 horas de jejum. Eu passei de 13 horas, vai dar 13 horas. Não, já fez 13. Tá quase 13 horas e meia de jejum. Mas eu já comentei aqui no canal que eu não faço jejum intermitente todos os dias, tá? O jejum intermitente, ele é uma boa estratégia. Para emagrecer nessa fase de menopausa ou pré-menopausa, talvez não seja a melhor estratégia para emagrecimento. Porém, pensando em longevidade, em saúde, tá? Anti-envelhecimento, é ótimo o jejum. Mas, como eu falei, não faço jejuns longos todos os dias. Hoje, principalmente, que eu treinei glúteos, né, aqui no condomínio, gastei bastante caloria, é um treino mais pesado, é um treino que é um treino de um músculo grande, né, que são as pernas, que pega pernas e glúteos. Então, eu já tô com fome e eu vou comer, como eu falei, de forma intuitiva. Isso é assim que eu me alimento. Eu não tô aqui tentando te convencer a nada de que você tem que fazer o que eu faço, comer como eu como, treinar como eu treino, treinar em jejum. Não é isso. Tô compartilhando com vocês a minha experiência, o meu estilo de vida, a minha rotina, aquilo que dá certo pra mim, quase aos 42 anos e estando na pós-menopausa. Bom, meu café da manhã, sempre que eu tenho legumes pronto, eu como de manhã. Na minha primeira refeição tenho aqui, ó, um mix de legumes. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês depois do meu prato pronto, tá? Eu faço na air fryer, eu vou só esquentar. Muito importante no café da manhã, priorizar o consumo de proteínas. Independente da refeição que você faça, mesmo que seja um snack, priorize proteínas. O que tem de proteína na minha refeição, do meu café da manhã? Eu uso queijo, é totalmente opcional, eu gosto. Isso aqui é um queijo que tem 55% menos gordura, ele tem 30% menos caloria. A cada fatia, ele tem 7 gramas de proteína, que é maravilhoso. Eu uso ovo e claras de ovos líquidas. Uso cottage também para adicionar proteínas. Sempre tenho frutas no meu café da manhã. Eu não vivo sem frutas. Outra coisa que eu uso para colocar em cima dos meus ovos, eu uso semente de abóbora. Gente, semente de abóbora é vida para a mulher, principalmente na menopausa, tá? Isso aqui tem inúmeros benefícios. Ele é fonte de gorduras boas, ele é fonte de fibras, ele tem também, ó, ele é fonte de ferro, de cálcio, de potássio, fósforo, magnésio, zinco e manganês. Ele é simplesmente maravilhoso e eu acho que dá um salgadinho muito gostoso e um crocante gostoso quando coloca em cima dos ovos. Enfim, vou preparar aqui minha refeição e já mostro pra vocês.
Aqui está minha refeição prontinha, ó. Aqui, gente, só coisa boa, tá? Lembrando que tudo pesadinho, vocês viram? Eu uso a balança pra tudo. A sua melhor amiga na menopausa, na verdade, qualquer fase da vida, mas principalmente na menopausa, na pré-menopausa vai ser a balança. Esse negócio de comer, vou fazer de olho, não dá certo, tá? Tem que ser tudo pesadinho, bonitinho. E mesmo que eu pese, eu não controlo muito calorias, eu não sei muito assim... Eu não controlo todos os dias, não coloco quanto eu como de calorias, não conto os meus macros, mas eu tenho uma noção. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um ovo inteiro, meia xícara de claros de ovos, tem 2 fatias daquele queijo, tem queijo cottage em cima, tem as sementes, né, de abóbora. Então, eu acredito que aqui deve ter umas 25 gramas de proteína. Pra mim, tá ótimo pra começar meu dia, tá? Aqui tem 130 gramas de legumes, eu coloco 5 gramas só de queijo ralado em cima, só pra dar um charminho. E aqui tem mais ou menos uma banana inteira, não chega a ser uma banana inteira. Eu coloco canela, eu peso exatamente 5 gramas de mel e 15 gramas de pasta de amendoim. Mas tem que comer isso? Não, não tem, apenas uma questão de gosto. Eu gosto, eu faço questão que minhas refeições sejam gostosas e prazerosas, pois isso traz adesão à dieta, tá? Mulheres, muito importante, se você é uma pessoa que passou a vida inteira comendo errado, quando você chega na pré-menopausa, é a hora de você fazer uma mudança no seu estilo de vida, principalmente na sua alimentação, tá? Faça como base uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, tá? Todo esse conjunto aqui de coisas que está na minha refeição, tudo balanceado, carboidrato, gordura, proteína, mais as vitaminas, vai ajudar a dar suporte para os seus hormônios. Como eu sempre falo, antes de pensar somente em reposição hormonal, comece pela mudança nos seus hábitos, no estilo de vida, melhorando sua alimentação, se exercitando, para aí então você ir para uma reposição hormonal, se você for uma candidata a isso, se seu médico recomendar isso para você. E se for também da sua vontade, tá? Se não for da sua vontade, tá ok. Como eu falei, não estou tentando te convencer a nada aqui. Mas é isso, agora eu vou comer a primeira refeição que eu tô com fome. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine. Bom, meninas, já comi, estou satisfeita. Uma coisa que eu me esqueci de mostrar pra vocês, de manhã, tá? Depois que eu treinei, cheguei, tomei banho, eu passei a minha reposição hormonal, tá? Esse aqui é o Biest, ele vem junto estriol e estradiol, tá? Que eu passo todos os dias aqui. E de suplementação, eu não tenho suplementado com muita coisa, mas tem coisas que é extremamente importantes. Assim, eu sempre pego coisas para serem minha prioridade, porque se eu comprar tudo que eu deveria comprar, eu gasto muito. Então eu vou tentando assim, entendeu? Comprando o que dá. Realidades, tá? Aqui é tudo baseado em vida real. Vamos lá. No momento que eu tô suplementando com selênio, todos os dias, selênio é muito importante para a saúde da tireoide da mulher. Muito comum mulheres na pré-menopausa e na menopausa terem problemas na tireoide, tá? Eu tomo uma cápsula de 200 microgramas por dia. Vitamina B12, muito importante para dar energia, tá? Às vezes você tem muita fadiga, não sabe por que, vive cansada. Pode ser falta de vitamina B12 e ótimo também para memória. Nossa memória fica muito ruim, tá? Depois da pré-menopausa, não é fácil, a gente vive esquecendo as coisas. Então, ó, vitamina B12 todos os dias, isso aqui é sublingual. Outra coisa que eu tenho também suplementada é com biotina, que é ótimo para o cabelo, para as unhas e para a pele também. No meu caso, meu maior objetivo com isso aqui é o cabelo. Eu tenho bem menos cabelo depois que eu entrei na menopausa. Eu sempre tive muito cabelo, eu tenho bem menos agora. Então eu tomo a biotina para isso, para que continue crescendo o cabelo. E por enquanto é isso. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. Bom, meninas, estamos agora fazendo uma caminhada aqui no Celebration. Quem já me acompanha aqui sabe que é um lugar que a gente ama, que tem aqui em Orlando,
aqui, para as pessoas aí do Brasil, é fácil saber aonde o Silvio Santos tem a sua casa. O Silvio Santos morava aqui, nosso querido Silvio, que se foi, né? Mas enfim, esse é o segundo cardio do dia. Eu não venho aqui todos os dias caminhar, mas eu já sabia que eu ia vir, meu marido já tinha falado ontem. Então, por isso que até que eu treinei cedo, lá no... Olha como é que tá o lago, que negócio verde. Por isso até que eu treinei de manhã em jejum lá no condomínio. Já tinha me programado para isso, porque eu sabia que ia vir fazer o cardio aqui. Ah, Renata, mas você faz muito cardio? Sim, eu faço muita caminhada, porque eu gosto, porque me faz bem. E fica aqui agora a minha dica de ouro para você, mulher, após os 35 anos. A caminhada é a rainha dos cardios, tá? Eles falam até isso aqui nos Estados Unidos, que é o The King of the Cardio. Eles falam o rei, né? Mas como a gente fala aí a caminhada no feminino, eu vou dizer que é... Nossa, que enorme! Nossa! Olha o tamanho, gente, desse aqui. Olha que lindo! Ah, eu acho a coisa mais linda, olha. Enfim, eu considero a rainha dos cardios, vai ser no feminino, né? Porque eu acho que é o cardio ideal para mulher após os 35. Por quê? Queima gordura, tá? Você não perde massa muscular, você preserva sua massa muscular enquanto queimando gordura, e você não tem alto impacto, gente, porque o que acontece? A gente começa a perder massa óssea, né? As nossas juntas começam a enfraquecer devido à baixa do estrogênio. Então, por isso eu acho que a caminhada é o melhor cardio do mundo. Eu sempre fui a louca do cardio. Só que eu fazia cardios muito intensos todos os dias. E com o tempo eu fui mudando isso para caminhada. E, gente, isso não me fez engordar. Isso não fez com que prejudicasse os meus resultados de forma alguma. Muito pelo contrário, eu sinto até que hoje eu tenho mais maturidade muscular. Lógico que eu treino a minha vida inteira, né? Mas eu acredito que hoje, se eu estivesse fazendo cardio como eu fazia antes, eu ia estar com flacidez. Provavelmente eu não ia estar conseguindo manter essa massa muscular que eu construí durante toda a minha vida, entendeu? E outra coisa, como a gente tem toda essa baixa dos nossos hormônios, e com eles vão embora os neurotransmissores como serotonina, dopamina, ocitocina, a caminhada, principalmente na natureza, ajuda a elevar os níveis de serotonina e a regular os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Cortisol alto não vai deixar você construir massa muscular, não vai deixar você queimar gordura, vai fazer você ficar com mais vontade de comer doce e carboidrato. Enfim, a caminhada, eu falo que ela é o santo remédio para muitos sintomas da menopausa ou da pré-menopausa, tá? Diminui a ansiedade, depressão, não tem coisa melhor que isso. Você já aproveita aí, ó. Se tiver sol, melhor ainda, já pega a sua dose diária de vitamina D. E é isso, vou fazer aqui minha caminhadinha, queimar gordura, desestressar e me conectar com a natureza. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês em relação ao colete, tá, Renata? Por que você anda com o colete? Isso aqui é um colete de pesos, tá? Ele pesa 12 libras, que dá aí umas, acho que é uns 5,3 kg, mais ou menos isso, se não me engano. O que ele faz? Ele é muito bom, principalmente para mulheres depois dos 40 anos, porque ele faz com que você... Conforme você caminha com ele, ajuda a fortalecer os ossos, tá? Substitui a musculação? Não substitui. Mas eu diria assim, que se você não faz musculação, não quer, odeio, não tem acordo, não vou fazer, o que eu sou contra, tá? Se esforce, ainda que você não goste. Mas se você não vai fazer, use o coletinho de pesos para você caminhar, porque vai te ajudar a manter a densidade óssea. E também vai te fazer queimar mais calorias. Ó, eu fico mais ofegante porque, obviamente, que eu tô carregando um peso nas costas, né? Então, por esse motivo, você tá sendo uma caminhada mais pesada, vamos dizer assim. Como se você estivesse numa bicicleta e aumentando ali a intensidade, sabe? Na bicicleta, aumentando a carga. É mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu não uso em todas as caminhadas. Eu alterno entre caminhar sem e caminhar com. Mais ou menos um dia sim, um dia não. Porque o corpo acostuma, gente. Assim como o corpo acostuma você ficar a vida toda ali caminhando do mesmo jeito, sem mudar a intensidade, sem mudar a velocidade, sem usar estratégias nessa caminhada, o seu corpo uma hora ele vai parar, né, de responder. Então você colocar um peso vai ajudar a dar um estímulo maior. Se você não encontrar esse colete, não tem problema. Pega uma mochila, coloque garrafinhas de água, cheia de água lá dentro.
né? Ou se você tem caneleiras em casa, coloca umas caneleiras dentro dessa mochila e vai caminhar com a mochila pesada. É uma forma também. Um pacote de arroz de 5 quilos. Um pacote de arroz de 5 quilos, é verdade. Vai dar a mesma coisa que meu colete. Coloca um pacote de arroz de 5 quilos, joga na mochila e vai embora, entendeu? Coloca o tio João que é melhor, né? O tio João, fazendo propaganda do tio João. E também dá pra usar pra treinar também esse colete, tá? Em casa, dá pra fazer uns agachamentos, dá pra fazer flexão, pra ficar mais pesado. Mas é isso, fica aí essa minha dica pra você em relação ao colete. Não é que você tem que usar, tá? O que eu tô passando pra vocês é que eu falei, minha experiência, a minha rotina, aquilo que eu faço que dá certo pra mim. Mas assim, Renata, você recomenda o colete? 100%. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. Bom, mulherada, fiz a minha caminhada lá, cheguei. Não comi até agora, são 2h20. Eu estou fazendo agora 4 horas que eu comi. Se eu disser pra vocês que eu tô com fome, não tô com fome, então vamos lá. Não estou aqui pra convencer vocês a comer como eu como. Eu como intuitivamente, eu como apenas quando eu tenho fome e de acordo com a minha fome. Eu até pensei em fazer uma panquequinha de banana, mas eu sei que eu vou comer e vou ficar muito cheia. E eu não tô com essa fome pra isso, entendeu? O que eu faço quando eu não estou com tanta fome? Eu vou agora preparar uma matcha latte pra mim. Que é a matcha latte? Pra quem não sabe, a matcha latte, ela vem do chá verde, tá? É uma planta japonesa. É como o chá verde. Vem do chá verde e ele é em pó, tá? É um pozinho bem verdinho. Eu era uma pessoa extremamente cafezeira. Eu tomava muito café. Hoje só tomo café uma vez por dia e eu não tenho nem... uma vez por dia eu tomei no meu café da manhã. Nem tenho tomado mais tanto assim. Uma vez por dia e olhe lá. Pode acontecer de tomar 2 vezes, mas é muito difícil. Porque a matcha, ela acabou substituindo aquela vontade de tomar um café à tarde, o latte, né? Que eu gosto de fazer um café com um pouquinho de leite de amêndoas. E a matcha tem inúmeros benefícios, principalmente para mulheres na menopausa. Ela é riquíssima em antioxidantes, tá? Ela te dá uma energia e um foco que é diferente da cafeína. Não dá aquela energia doida que te deixa agitada e depois dá aquela baixa de energia, sabe? Entre outras coisas, tem inúmeros benefícios a matcha, tá? E aí eu faço uma matcha latte. Como que eu faço? Eu preparo com leite de amêndoas, tá? Eu já tenho a medida certa que eu uso, por isso estou usando a balança. Gente, eu uso a balança simplesmente para absolutamente tudo. Eu coloquei aqui 170 ml do leite de amêndoas, que só tem 50 calorias a cada 240 ml. Eu nem uso tudo isso. Eu coloco 15 ml desse creamer. O creamer, ele é um leite mais grossinho, que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Ele é a base de leite de amêndoas também, tá? Não é de leite normal, não. E eu coloco 15 ml, que é para dar um gostinho a mais, tá? Só apenas para isso. Eu esquento no micro-ondas. Ó, de todas as meninas aqui, das inscritas que já experimentaram a matcha, até agora, pelo menos que chegou até mim, todas amaram a matcha. Todas. E aí eu vou preparar aqui agora a misturinha da matcha. Eu coloco aqui 60 ml de água, que é a medida ideal. Eu vou esquentar no micro-ondas 30 segundos e fazer a misturinha e mostrar pra vocês. E aí, o que vai acompanhar isso? Só isso, Renata? Não. Eu vou comer uma barrinha de proteína. Essa barrinha tem 17 gramas de proteína. E vou separar 30 gramas de nuts. Então, esse vai ser o meu snack no meio da tarde, tá? Gente, você não almoça? Eu não tenho o hábito de almoçar. Não tenho o hábito mais de comer arroz e feijão. É uma coisa que eu tinha no Brasil, mas isso há muitos anos atrás. Mesmo depois que eu casei com meu marido, eu comecei a ter meio assim, um estilo de vida bodybuilder, que era mais antigamente, né? Mais fitness assim, eu mudei a minha alimentação. Eu quase não comia arroz e feijão, não, porque o arroz e feijão não é ruim, gente. Simplesmente eu perdi o hábito, apenas isso. Mas eu como comida
como ovos, eu como legumes. Carne vermelha não tenho muito hábito porque a digestão da carne vermelha é muito ruim pra mim. Eu gosto de comer carne vermelha só quando eu como hambúrguer, ponto final. Ou uma carninha moída também até comeria, mas não comeria todos os dias. E frango, não sou muito fã, não acho frango ruim, apenas não sou muito fã, tá? Apenas explicando pra vocês a forma que eu, Renata, como, tá? Como eu falei, não estou aqui te convencendo de nada, apenas passando o meu estilo de alimentação, o que dá certo pra mim, o que faz eu me sentir bem, tá? E é isso. Vou preparar aqui, ó, aí eu coloco mais ou menos 1 grama do pozinho da matcha. Ai, eu não esquentei, esqueci. Meu Deus. Eu esperando sair outro pra esquentar e não esquentei. Aqui já coloquei 10 gramas de colágeno, eu gosto de colocar só pra dar uma engrossadinha a mais, tá? Porque eu já tomei o colágeno de manhã, então apenas 10 gramas. E aí aqui eu gosto de adoçar com maple syrup. Maple syrup é um adoçante da folha de maple, é um adoçante não, como se fosse um mel, né? Da folha de maple, ele é natural, 100% natural, mas ele tem o açúcar do maple, é como se fosse mais ou menos o agave, tá? Eu acho que aí no Brasil seria interessante vocês experimentarem com agave. Eu coloco só 10, 12 graminhas, ó, 11 gramas. E aí, eu misturo. E jogo aqui, dá mais uma misturadinha. A misturinha da matcha. Então aqui, ó, tenho a matcha latte, que é uma coisa gostosinha, que eu gosto de pôr no meio da minha tarde, com os inúmeros benefícios, cheio de antioxidantes da matcha. Aqui tenho fonte de proteína nessa barrinha. Aqui fonte de gorduras boas e fibras também. E é isso. Bom, falar com vocês agora o porquê, né, dessa importância da mudança na alimentação da menopausa, né? A gente ouve muito assim, ai, meu metabolismo mudou, meu metabolismo está mais lento. Realmente o metabolismo fica mais lento. Mas qual é a causa desse metabolismo lento? É a queda nos nossos hormônios, tá? É por esse motivo que o nosso metabolismo fica mais lento. Na verdade, o que muda, o que acontece? A distribuição corporal, ela muda. Antes você pode ver que você costumava acumular mais gordura nas pernas, no bumbum, e de repente você está acumulando mais gordura ao redor do abdômen, tá? Isso é normal devido à queda no estrogênio e também à queda da testosterona, aumento do cortisol. O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele aumenta, ele faz a gente ficar mais resistente à insulina. E é o que eu tô falando pra vocês. Por que vem essa questão metabolismo lento? Na verdade, é que o nosso corpo não metaboliza mais açúcar e carboidrato da mesma forma, devido tanto à queda do estradiol, quanto também ao cortisol elevado pelo estresse. Porque o cortisol, ele adora elevar o nosso açúcar no sangue, adora deixar a gente com vontade de comer doce, carboidrato. E o estradiol, com o estradiol regulado, a gente fica sensível à insulina e não mais resistente. A gente quer sensibilidade à insulina. A gente quer que quando a gente come o açúcar no carboidrato, o corpo produz a insulina para poder metabolizar esse açúcar e não transformá-lo em forma de gordura, tá? É isso que a gente quer. Outra coisa, por isso que é tão importante, gente, ter músculos. Quanto mais músculos você tem, mais sensível à insulina você fica, tá? Quanto mais músculo você tem, mais gordura você vai queimar. Quanto mais músculo você tem, melhor o seu corpo vai assimilar e metabolizar o carboidrato e o açúcar, tá, gente? Então, por isso a importância de priorizar o consumo de proteínas em todas as refeições, junto ali com o treino de musculação. Mesmo que você não goste, aprenda a gostar, pois é pro seu bem. Pelo menos 3 vezes por semana, tem que fazer treino com pesos. Bom, meninas, passaram-se apenas 2 horas que eu comi aqueles snacks e, como eu falei pra vocês, eu mostro a realidade da minha alimentação. Eu comi aquele snack, passou 2 horas e eu estou com fome agora. Como é que pode, né? Eu comi o snack e agora estou com fome. Mas eu acredito que foi porque eu fiz perna hoje de manhã, fiz glúteos, né? Agachamento e tudo mais. Então eu acredito que só agora, que geralmente em dias que eu faço glúteos ou pernas, o metabolismo acelera mais, né? Você gasta mais caloria, dá uma mexida ali no metabolismo. E às vezes eu não sinto fome logo depois do treino. Não sinto, às vezes, depois de umas horas, eu vou sentir só ao longo do dia. Então, eu tô fazendo aqui uma pizzinha de atum. É uma pizzinha que eu já sempre mostro aqui no canal pra vocês. Que é com uma massinha, chama tortilha. Como se fosse um Rap10. Ela é low carb, ela é super low carb. Eu não sei se eu tenho aqui a embalagem. Eu tô sem a embalagem dela aqui pra mostrar pra vocês quanto que tem de carboidrato, mas é muito pouco, não é mais de 10 gramas de carboidrato, eu acho que é 7, uma coisa assim. E eu passo ketchup na base, faço um patezinho de atum com um tiquinho de maionese
e um tiquinho de mostarda, tá? Que fica muito gostoso, e coloco uma fatia de queijo em cima. E é isso. Ah, não vai comer salada? Não, gente, não vou. Não tenho salada e não tô com vontade. Eu tenho aqueles legumes que eu como já no café da manhã, então não tem necessidade. Pra mim, não tô com vontade, não vou comer, entendeu? Isso aqui vai ser mais ou menos um almoço, pra mim, um lanchinho, tá? E é isso. Vou comer aqui acompanhada de uma coquinha zero. Alimentação real pra vocês na menopausa. Só que antes de eu comer, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu tomo todos os dias. Enzimas digestivas, tá? Na menopausa é muito normal que a nossa digestão não fique a mesma. Ela fica bem ruim, por sinal. E então, assim, isso aqui na vida da mulher que tá na pré e na menopausa é vida, isso não pode faltar, tá? Se você, mulher, sofre com a digestão ruim, eu recomendo que você tenha a sua enzima digestiva à mão para você tomar todos os dias. Pode ser antes de qualquer refeição que você considere importante você tomar. Para mim dá certo sempre tomar no meio da tarde. Aqui está a minha pizzinha, minha coquinha zero. Inclusive, ontem, essa pizzinha foi a minha última refeição, para vocês verem que pode variar. Ontem foi um dia que eu tive ainda bem menos fome do que hoje. Ontem foi literalmente uma refeição de manhã, igualzinha essa que eu fiz hoje. À tarde foi um snack, que não foi nem com os nuts. Eu comi só a barrinha de proteína e tomei a matcha. E à noite eu comi essa pizzinha e de sobremesa teve acho que foi uma barrinha, foi umas bolinhas de proteína que a gente tem aí de saquinho. Que tem acho que 7, 10 gramas de proteína, não sei, num saquinho, umas bolinhas assim, sem açúcar, que eu comi de sobremesa, e isso foi minha refeição ontem. Hoje já tá diferente, como eu fiz de manhã esse treino um pouquinho mais pesado, que queima mais, já tô com um pouco mais de fome. Então, eu tô mostrando pra vocês que pode variar, é intuitivo e 100% real. Agora são 7 horas da noite. Eu sempre faço uma caminhada no final do dia, né? Vocês sabem. E eu tava editando muito até agora. Não comi mais nada, lógico. Comi aquela pizzinha lá de atum. Já fez mais de 2 horas que eu comi. Vou fazer ainda mais uma refeição, sim. Vou mostrar pra vocês. E uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto, sempre falo aqui no canal, de encerrar meu dia com menos de 10 mil passos marcando no meu relógio. Na verdade, eu já tinha passado os 10 mil. Antes de eu sair de casa, eu já tinha chegado aos 11 mil passos. Mas, de qualquer forma, eu considero essa caminhada do final do dia para dar uma desestressada na mente, sabe? Tanto que, às vezes, eu até vou caminhar sem o telefone. Eu deixo, às vezes, em casa e vou caminhar, mais para relaxar a mente mesmo. E como meu marido, a gente tem que ir no mercado, tem um mercado aqui do lado, que no total dá uns 35, 40 minutos. E de volta. Então, a gente tá indo andando, ó, bem de boa, assim, caminhando, para ir no mercado, pegar o que a gente precisa e voltar. E tudo conta, movimento conta. Então, na menopausa, principalmente, isso para qualquer idade, gente, mas eu falo na menopausa porque é a nova fase da minha vida. E é muito importante que você, mulher, seja muito ativa, tá? Sedentarismo, gente, não leva a nada. Sedentarismo vai fazer você envelhecer mais cedo, vai fazer você engordar, vai fazer você vir a ter problema de saúde. Quando eu falo engordar, não é estética. Você pode acumular gordura no fígado, começar a ter aquela gordura que fala Ai, como é que é o nome daquela gordura? Visceral. Gordura visceral, que é a gordura mais perigosa que tem, que é a gordura que fica em volta dos seus órgãos, tá? Essa é a gordura perigosa, a gordura que você não vê, não é a que você tá vendo não que é perigosa. A perigosa é a visceral que tá escondida, tá em volta dos seus órgãos e você não tá enxergando, tá? Pode ter um aumento aí de colesterol, começar a ter problema no coração, pressão alta, diabetes. Então, movimento, gente, é saúde. É sobre isso, é isso que eu sempre prego aqui no canal. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment.
Tomei meu banho, voltei da caminhada, já são 8 horas da noite. Encerrei o dia hoje com 15 mil passos. Nossa, gente, muito bom. Eu amo quando eu consigo encerrar com 15 mil passos. É difícil, não é todos os dias não, é bem difícil. Geralmente é 10, 11, 12, mas enfim. Antes de tomar banho, vocês viram aí, eu preparei, né? Eu já tinha deixado pronto aqui o meu bowl, ó. Esse bowl aqui tem uma maçã cozida com canela e 5 gramas de mel. Tem 30 gramas de mirtilos que eu coloquei junto, com mirtilos congelados que eu misturo com a maçã cozida, quentinha ainda, aí ela amolece. Tem aqui um pote de iogurte proteico que tem 15 gramas de proteína com meia dose de whey. Tem semente de abóbora por cima e o creme de passas de amendoim de chocolate, que é que eu faço com passas de amendoim em pó. Gente, isso aqui, ó, super saudável. Frutas, tem fibras, fonte de proteína, gorduras boas, só tem coisa boa. Agora eu vou me deliciar, eu sou apaixonada por esse bowl. Encerrei minha alimentação agora, 8h30 da noite, com aquele bowlzinho que tava muito gostoso. Preparei aqui pra mim um chazinho pra relaxar, pra dormir. Nesse chá tem passiflora, tem valeriana, tem camomila. Eu acho que é só isso, deve ter mais alguma coisa que eu não sei. Enfim. Todas as noites eu preparo esse chá pra mim antes de dormir pra relaxar. E nossa, é maravilhoso, muito bom pra mim. Além de também eu passar a minha progesterona aqui, sempre antes de ir pra cama, que me ajuda a ter noites de sonos maravilhosas. E também eu tomo a melatonina antes de dormir, tá? Já comentei aqui no canal. E essa foi a minha rotina, um dia na minha vida, o que eu como, rotina de treino e alimentação na menopausa, para mulheres após os 35 anos, não precisa necessariamente estar na menopausa, tá? E lembrando mais uma vez, gente, que essa é a minha dieta, o que dá certo pra mim, tá? É pra você se inspirar, não precisa comer do jeito que eu como, vocês podem continuar comendo arroz e feijão de vocês, apenas se inspirando na minha rotina, tá? Que espero também ter ajudado vocês nas dicas que eu dei aqui. Falei um pouquinho sobre menopausa, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e gostam desse assunto sobre menopausa, pra mim continuar falando sobre esse assunto aqui, eu preciso do seu like, me deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e também deixa suas dúvidas, que assim eu posso responder em próximos vídeos, tá bom? Compartilha com as amigas e se inscreve no canal se você não for inscrita. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Everything is complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song